Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que és tímida ou tens qualquer outro tipo de medo? Se sim, fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou-te ensinar algumas formas como tu podes conquistar confiança e derrotar qualquer tipo de medo. Ora, boa noite a todos e a todas. Espero que tenham tido um fim de semana ótimo, fantástico e maravilhoso. Assim como o meu. Ahm, Se tu és novo aqui no canal e se ainda não fizeste, independentemente se és meu amigo aqui no Facebook ou não, eu estou a ficar sem limite de amigos outra vez. Ainda há tempos apaguei algumas centenas, vou ter que fazer o mesmo. Mas de qualquer forma, tu podes sempre receber uma notificação. Sempre que eu fizer aqui alguma coisa online, vais ao meu perfil, clicas onde diz seguir, do lado direito tens uma opção que diz ver primeiro. Se fizeres isso, o Facebook avisa-te sempre que eu fizer aqui alguma coisa, um vídeo ou outra coisa qualquer. Se quiseres receber notificação, é isso mesmo que tens que fazer. Olá, Filomena Pérez, bem-vinda. Deixa eu ver se há aqui mais algum comentário. Ah, está aqui mais gente, não tinha visto. Estava a falar. Olá, António, Lia Forst. Um dia destes, Lia tem que me ensinar como é que se lê esse nome. Deve ser uma coisa tipo alemão. Um U com dois pontinhos, não faço ideia como é que isso se lê. Boa noite, Mira. Olá, Françoise. Como te sentes? Estou ótimo, fantástico e maravilhoso. Espero que por aí também. Olá, Susana do O. Grande Nuno, não sou assim muito grande, tenho 1,71 m. Vamos lá, mais um vídeo, é isso mesmo, mais um vídeo. Olá, Cláudia Pinto. Olá, Xana. Tenho que ler o nome ao contrário. Aquela questão que falaste comigo era mesmo? Era mesmo ou é? Ok, já tenho a certeza que é? Tudo bem. Isso tem a ver com os processos bioquímicos dos neurónios. Isso é simples de tratar se a pessoa estiver disposta a fazer o que é preciso. Olá, Palmira Gonçalves. Olá, Carla Xavier. Olá, Dulce Jordão. Presumo eu, que também já fui muito tímido e já tive muitos medos, que os tímidos assistem estes vídeos e nem sequer comentários põem. E não há problema nenhum, que eu entendo perfeitamente que eu fazia o mesmo, antigamente. Tá? Fazia uma série de coisas que hoje em dia faço ao contrário. Tá? E hoje a aula, vai ser exatamente sobre a psicologia. Tem a ver com a continuação das últimas semanas, do livro A Magia de Pensar Grande, em que um dos capítulos é exatamente este: como conquistar a confiança e derrotar os medos. O medo. Olá, António Alexandre. Vai pôr chante? Não sei o que é chante. O medo é uma coisa real. Tá? Aliás, faz parte do nosso sistema de sobrevivência. O homem das cavernas, ou do paleolítico, apesar de ter medo, precisava de comer. E isso, essa necessidade fazia com que ele saísse da caverna e arriscasse ir à caça de animais para não morrer à fome. Tá? Medo é uma coisa real, mas hoje em dia a maioria dos medos que nós temos são apenas psicológicos. Tá? O medo é o inimigo número 1 do sucesso. Mas na realidade a maioria é imaginação. E de onde é que vem essa imaginação? Dos nossos pensamentos negativos. É como se fosse uma infecção
mental. E tal e qual como uma infecção no corpo existem métodos comprovados para tratar, uma infecção mental também existem métodos comprovados para curar estas infecções. Tá? Tu conheces alguém que seja tímido, que tenha muitos medos, que viva negativo? Clica neste momento no botão partilhar e partilha este vídeo com essas pessoas. Garanto que aquilo que eu vou aqui ensinar, inclusive eu vou falar da minha experiência pessoal em vários pontos, garanto que pode bastante ajudar essas pessoas. Portanto, não custa nada, clica no botão partilhar, faz um ato de bondade para com o próximo. O medo impede as pessoas de progredir, tira a vitalidade física, mete as pessoas doentes, pois é, causa dificuldades orgânicas, diminui o tempo de vida e fecha a tua boca quando tu queres falar. E outras coisas. Medo, incerteza, falta de confiança são as razões porque as pessoas se acomodam a pouco e apreciam um pouco da vida. Agora, o medo é uma força poderosa que impede as pessoas de elas terem o que elas querem na vida. Agora, como é que se cura esta infecção mental? É o que eu vou dizer a seguir. Se por acaso eu vir uns corações, eu digo. Se não vir, não digo. Não estou a ver ninguém a gostar. Se calhar não vale a pena dizer mais nada. E vamos embora. Amália, o teu medo é incurável? Se tu já estás a afirmar que é incurável, tens razão. O teu cérebro já está a arranjar razões para provar que tu estás certa. Está bem? Não existe nada incurável. Eu era desde criança que eu me lembro, sempre tive muitos medos. E eu consegui dar a volta. Portanto, qualquer pessoa consegue também. Se eu consegui, qualquer pessoa consegue. Mas não é dizer que... Se eu disser para mim que não tem cura, eu não vou fazer. O meu cérebro vai arranjar formas para garantir que eu estou certo. Então eu não vou fazer nada para contrariar isso. E então eu estou sempre certo. O meu medo não tem cura e é isso mesmo que eu quero. Não tem cura. Está bem, Amália? Vê os vídeos de quarta-feira passada, de segunda-feira passada, que foram estes temas de psicologia, onde eu ensinei uma série de coisas sobre o pensar positivo e o pensar negativo. Essa afirmação, Amália, observa. É positiva ou negativa o que tu escreveste? Não vais conseguir. A tua linguagem é negativa, tens razão. É isso que vais ter. Está bem? É só um abre-olhos, vê os vídeos, se não viste, vai-te ajudar. Não penses dessa maneira. É por nós pensarmos dessa maneira que nós não temos nada de especial na vida, porque nós autoderrotamos-nos. Está bem? Olá, Mónica Martins. Olá, Margarida Santos. É um tubo para drenar o líquido do cérebro. Sim, Xana, sim, eu sei o que é. Da mesma maneira que o cérebro produziu lá esses líquidos, se nós dermos ao corpo o que ele precisa, o nosso corpo também elimina de lá esses líquidos. São os processos de autolimpeza, etc., do corpo que não estão a funcionar bem. Nesse caso, no cérebro. Está bem? E não é só no cérebro. Isso não vem só do cérebro. Isso começa no sangue. Que não está a funcionar bem. Está bem? Mas isso são opções. Mas pronto. Ficas a saber. Há outras soluções. Olá, Milene. Olá, José Carlos Moura. O Facebook não deixa partilhar? Não. Partilha depois. Olá, Augusta. Boa tarde. Sim, Amália. Eu sei bem o que é que isso é. Está bem? Medo ao ponto de ter ataque de pânico? Só falta vires confirmar aquilo que eu costumo aqui dizer. Quem toma comprimidos para depressão, esse tipo de coisas, uma das coisas que afeta é o cérebro e aumenta ataques de pânico, aumenta taxas de suicídio. Está escrito na bula dos medicamentos. Não sei se é o teu caso ou não, mas é uma das razões porque as pessoas estão cada vez piores. Está bem, Amália? Isso também já usei medicamentos, eu sei sei o que é que eles fazem e sei como é que se para de os usar. São opções. Tudo nesta vida são opções. Olá, José Flamino, um grande abraço.
Liliana, nada é incurável, é isso mesmo. A nossa capacidade de nos curarmos é imensa e infinita. É isso mesmo, Liliana. Françoise, o meu medo é esquisito. Não consigo tomar banho de chuveiro num polivan. Só me sinto segura numa banheira. É estranho. Mas poderá ter a ver com alguma coisa que aconteceu até mesmo na barriga da mãe, quando a sua mãe estava grávida de si, ou, ou nós mesmo em crianças e não nos lembrarmos de alguma coisa, tá? Alguma coisa criou esse medo, mas é possível ultrapassar isso. Já vou dar aqui algumas ideias. Primeiro que tudo é preciso querer. É preciso. Já lá vamos. Olá, Lucília. Jana, o teu medo é ter muita gente ao pé? É uma fobia das pessoas. Muita gente não te faz sentir bem. Também dá para vencer esse medo, também tinha esse. Boa. Fazes uma das coisas que é aconselhável fazer. Já vou aprofundar isso. Shopping. Shopping não é assim que se escreve, está bem. O teu nome também não é assim que se escreve e está tudo bem. Ana Costa. Amália, não tomas medicação? Tomas. Nos frangos, as hormonas e as dioxinas, e nas carnes, e os pesticidas da comida, e os corantes e os conservantes da comida embalada. Será que não comes isso? São químicos. E açúcar, que é uma droga. Também não comes? Também mexe e bastante com as coisas do cérebro. Bastante. Olá, Maria Aparecida. Muninho, azia o que sugeres? Terezinha, vais ter que falar comigo pessoalmente, está bem? Hoje o tema é psicologia, está bem? Isso é muito simples. A azia isso tem a ver com os ácidos do teu estômago que não estão em quantidade suficiente. Isso é simples de resolver. Acidente de autocarro, medo de passar na passadeira. Só passas com alguém, ok. É uma pancada, são medos. Todos nós temos medos. Pregabaliba 200, mais ansiolítico. Isso é bom. Isso é muito bom. Está bem, Amália, tudo bem, não há problema nenhum. Então vamos lá aqui ao tema. Como é que se cura? Eu vou falar daqui de infecções mentais. Tá? A primeira coisa que nós temos que entender em relação aos medos e à autoconfiança é que ninguém nasce confiante. Tá? Se tu por acaso não és tímido, tens autoconfiança em ti próprio, tu desenvolveste isso. Alguns de nós, e eu estou incluído, tinha muitos medos, era extremamente tímido, eu nem sei explicar às vezes, não faz sentido nenhum, quando eu olho para trás, não faz sentido nenhum como é que eu cheguei àquele ponto de tantos medos de falar com as pessoas e de não sei como é que lá cheguei. Mas o que eu sei é que consegui virar o livro ao contrário ao longo destes anos. E é possível fazer isso, tá? Medo de não conseguir proteger a minha filha de algo mau. Agostinha, sim, isso tem a ver com o que eu vou falar agora. Mas eu fiz um vídeo, penso que foi na segunda-feira passada, que aconselho que veja. Isso é os pensamentos que nós temos na cabeça e como é que funciona o nosso cérebro e como é que nós podemos alterar esses pensamentos, tá? Para nos mantermos mais serenos. Posso dar já uma dica, Agostinha. As más notícias são sempre as primeiras a chegar.
tá? Eu entendo, eu também sou pai, mas isso é um excesso de pensamentos negativos que tem em relação a esse assunto. Está bem? Se é possível mudar, veja o vídeo depois de segunda-feira, pelo menos esse. Cláudia Pinto, destruir crenças implica muito treino. Cláudia Pinto, sem ler o resto. Andar implica muito treino. Falar implica muito treino. Escrever implica muito treino. E as pessoas que aqui estão, quase todas fazem isto, não é? Está bem? A gente só aprende aquilo que quer. Há que tentar. Tentar é uma palavra que não é boa de usar neste contexto. Tentar pressupõe falhar. Está bem? Está bem, Cláudio? Lembras-te da conversa de sexta-feira? Não sei se já viste os outros vídeos. Da nossa linguagem negativa, positiva, que nós temos que mudar a linguagem. Quando eu digo que vou tentar, eu estou a pressupor que vou falhar. Quando eu digo eu quero, eu posso e vou conseguir, muda tudo. Está bem? Sim, são os nossos medos levados ao extremo que nos limitam. Temos que superar isso. A Isabel Ribeiro. Bem, vou parar aqui os comentários, senão nunca mais o vídeo vai ficar grande outra vez. Eu não posso ficar aqui 3 horas, como na última sexta-feira, que foi o máximo. Os namorados foram namorar e os encalhados estiveram aqui 3 horas e tal na conversa. Foi fantástico. Também para quem gosta destes temas de psicologia, recomendo que quando tiverem a fazer o almoço, o jantar e o lanche, metam-o pelo menos a ouvir. Vão ouvindo algumas coisas que vos podem ajudar também, além deste treino de hoje. Portanto, como eu estava a dizer, ninguém nasce confiante na realidade. Tudo isso se aprende. Qual é a melhor cura para uma infecção mental chamada medo? Chama-se ação. É preciso, primeiro que tudo, ter fé. Se nós não acreditarmos que é possível, não vamos fazer nada para contrariar os medos. Ter fé é importante, mas é necessário a ação para suportar essa fé. Quando tu tiveres algum tipo de medo, para e pensa. Que tipo de ação é que eu necessito de ter para conquistar este medo? E agora eu vou dar exemplos de alguns medos comuns. Por exemplo, ter vergonha da aparência. Quando eu entrei nesta área, eu era extremamente tímido, tinha medo de falar com as pessoas. Na altura, eu só usava ganga, calças de ganga, casacos de ganga, russos, esse tipo de coisas. E o ambiente onde eu ia aos eventos para aprender era um bocadinho diferente disso. E então isso era uma das coisas que me punha medo. Eu sentia-me vergonha, parecia-me que estava desfasado, parecia que eu não pertencia àquele sítio. Mas, felizmente, eu tive um mentor que, pouco a pouco, foi-me dizendo que se eu cuidasse da minha aparência, se eu me vestisse como se fosse para um casamento todos os dias, que isso aumentava a minha autoconfiança. Portanto, se tu tens um medo deste género, da aparência, podes ir ao cabeleireiro, arranjar o cabelo, podes ir a uma loja de beleza, podes ir arranjar as unhas, comprar um batom novo, no caso das mulheres, não é? Engraxar os sapatos, no caso dos homens, etc. Há sempre algumas ações que nós podemos fazer para melhorar a nossa aparência e isso faz-nos a nossa autoconfiança subir. É verdade e falo por experiência própria. Sempre que eu vestia-me melhor, até aquela altura nunca tinha usado um fato nem uma gravata, nunca, há 22 anos atrás nunca tinha usado, mas naquela altura, pouco a pouco, eu fui percebendo, deixa-me cá arranjar-me um bocadinho melhor. E realmente, a sensação
de eu me sentir bem apresentado, era elogiado pelos outros, isso fazia-me subir a autoestima, fazia o medo desaparecer, né? Eu fiz uma ação que contrariou esse medo e fez-me sentir bem. E eu comecei-me a perceber que quando eu ia a sítios públicos de calças de ganga, vou dar o exemplo do banco, quando eu ia ao banco de calças de ganga e casaco de ganga, era tratado de uma maneira. Quando eu ia de fato, era tratado muito melhor. Tá? Não sei se ainda é assim. Eu agora já posso usar calças de ganga, que já tenho autoconfiança e sinto-me bem em qualquer lado. Mas na altura isto ajudou-me bastante. Tá? Eu só mudei a minha aparência. Passei a usar coisas que me fizeram subir o ego, digamos assim, a confiança na realidade. Tá? Se tens medo da tua aparência, toma este tipo de ações. Se tu tens algum tipo de negócio, atividade comercial, etc., existe um medo muito comum que é o medo de perder um cliente importante. O que é que tu podes fazer se é o teu caso? Tens que trabalhar com foco em prestares um serviço melhor. É o que tu tens que fazer. Tens que analisar o que é que tu podes fazer para tornares o teu serviço ao cliente diferente da maioria, eventualmente da tua concorrência, se assim se tiveres, né? Se for o teu caso. Muito comum nos estudantes e nos adultos também, o medo de falhar num exame. Nos adultos é o exame da carta. As pessoas vão nervosas, com medo. A maior parte das pessoas que eu conheço que chumba no exame de condução é porque vão cheias de medo. Isto é verdade. Esta era das poucas coisas, este tipo de coisas era das poucas coisas que eu não tinha medo. Chumbasse, chumbasse. Pronto. Eu punha na cabeça que quer lá saber, olha, então, se eu for nervoso é pior. Então eu acalmava-me, olha, e passei à primeira. Tá? Mas eu por analisar os outros, é sempre. Todas as pessoas que eu conheci que chumbaram no exame de condução, na prática, era medo. Elas e eles iam para lá com medo de chumbar. Tá? Como não controlavam esse medo, iam nervosos, o instrutor diz para pôr uma segunda, eles metem uma primeira, ou uma coisa qualquer, o instrutor diz para eles travarem, eles aceleram, estão nervosos, não conseguem pensar serenamente. Tá? O que é que tu podes fazer se tu te preocupas com se tens este tipo de medo, que é de falhar num exame? Usa esse tempo em que estás preocupado ou preocupada para treinar ou para estudar o assunto em questão. Tá? Tão simples quanto isso. É só usar o tempo em que nós estamos preocupados, deixamos de preocupar e aplicamos esse tempo a treinar ou a estudar. Medo de coisas que não controlas. Alguém estava aí agora a comentar sobre o medo da filha, não é? De acontecer alguma coisa da filha. É um destes tipos de medo. São coisas que nós não controlamos. Não é? Algumas coisas nós não controlamos. Nós não controlamos o tempo, não controlamos. Eventualmente, todas as crianças já deram uma queda, já se aleijaram. E a preocupação excessiva não é uma coisa boa. Esse medo exagerado não é uma coisa boa. Então, a melhor dica para quem sofre mais destes medos é vira a tua atenção para aliviares o medo dos outros. Tá? Isso vai acalmar o teu medo. E as más notícias são sempre as primeiras a chegar. Isto era uma coisa que eu dizia à minha mãe aqui quando era novo, né? Ainda não havia telemóveis, só havia o telefone fixo e raramente se usava porque era caro. Mas nós jovens gostávamos de sair à noite e depois às vezes havia os copos e ficava-se em casa de alguém e não se telefonava à mãe a dizer isso. E esse excesso de preocupação que a minha mãe tinha era terrível também. Então, ela estava sempre a dizer porque quando eu não coisa tinha que avisar, não é? Com alguma razão. Mas uma das coisas que eu lhe dizia, e é verdade, as más notícias são sempre as primeiras a chegar. Quando a gente... eu sei que isto não é fácil para os pais, mas se tu tens um filho
está na idade da adolescência, este tipo de coisas, dormir em casa dos amigos, ou da namorada, ou outra coisa qualquer, são coisas que acontecem. E às vezes nós, jovens, estamos a curtir e não queremos, nem sequer estamos a pensar em telefonar à mãe ou ao pai que estão preocupados. A gente não quer saber disso. Na realidade, as más notícias são sempre as primeiras a chegar. Portanto, relaxa, mete na cabeça, está tudo bem, porque se tivesse alguma coisa mal, tu já sabias, já tinha ligado a os bombeiros ou a polícia ou alguma coisa. Quando há alguma coisa má, é sempre rápido, as notícias más espalham-se num instantinho, está bem? Não te preocupes demais, se és pai ou mãe, não te preocupes demais. Eu sei que isto não é fácil, eu estou a usar a minha experiência pessoal, eu também sou pai, tá? Isso é um exercício mental. As más notícias são sempre as primeiras a chegar. Tá? Foca-te em ajudar a aliviar o medo de alguém. É uma outra forma de fazer isso. Por exemplo, outro tipo de medo, que é muito comum, é o medo de nós nos aleijarmos, nós próprios, a fazer alguma coisa. Ou vem aí uma depressão, que agora dão nomes às depressões, ou um tornado, e nós ficamos com medo. Por isso é que eu nem vejo televisão, porque é lá saber se vem, não sei, vem, olha, se vier, veio. Não é? Não é preciso ver televisão, porque a gente vai à rua, qualquer pessoa começa logo a falar dessas coisas. O excesso de medo, não se apercebem que alimentam a cabeça com coisas negativas e isso torna-se cada vez mais difícil. Se tiver aqui alguma pessoa com medos, que não veja televisão, que me diga. Não vai haver ninguém. Tenho a certeza absoluta. Mas gostava de saber se estou enganado. Se há alguém que não veja televisão. Não é que veja pouca, isso não interessa. Alguém que seja como eu, que não tem televisão, que não tem canais de televisão. Está bem? Alimentar a cabeça com coisas negativas provoca mais medos. Foi uma das razões que eu cortei com a televisão, porque eu vivia cheio de medos e ajudou-me bastante a deixar de ter. Portanto, o medo de te aleijares com um evento qualquer que pode acontecer, como por exemplo andar de avião, ou seja, o medo do avião cair. Tá? Em 1998 foi a primeira vez que eu andei de avião e fui sozinho. Tá? E nunca tinha ido a um país estrangeiro, muito menos sozinho. Já tinha ido, o máximo que eu tinha ido era à Espanha, foi com os meus pais, quando era novo. A Ayamonte e a Vigo, comprar caramelos. Nunca tinha saído do país, mas fiz uma viagem que foi a Paris, para ir a um evento destas coisas para aprender e na realidade eu estava nervoso e estava com medo. Tá? Nunca tinha andado de avião. Eu vou dizer o que eu fiz para acalmar. Ainda por cima deram-me logo, acho que foi logo o lugar da janela, que a gente vai a ver ali a asa e aquelas coisas todas. Na realidade, aquilo que eu pus na cabeça com dificuldade, porque o cérebro tinha muitos hábitos de pensamentos negativos ainda, aquilo que eu pus na cabeça foi: é tão raro um avião cair, poça, que é a primeira vez que eu vou andar, não é este, vai cair. Foi mais ou menos isto que eu me tentei mentalizar, não é? E a coisa correu mais ou menos, aquilo, quando há o levantar voo e o aterrar, ou aqueles abanões lá no ar, eu nunca tinha sentido nada disso, né? Aquilo, eventualmente, eu estava com medo, né? Na realidade, este livro é escrito por um médico, o que eu estou a ler. O que é que ele diz em relação a quem tem este tipo de medos? Muda a tua atenção para uma coisa completamente diferente. Eu não fiz dessa maneira, eu tentei pensar positivo, né? É tão raro um avião cair, é a forma mais segura de viajar atualmente. Já era naquela altura. Eu sabia dessas coisas, eu tentei me mentalizar que não vai ser este avião que vai cair, né? Pronto, e depois, a segunda vez já foi mais fácil, a terceira, etc. Tá? Depois arranjei outras formas de me distrair. Depois comecei a ler no avião, comecei a dormir e agora não custa nada, já nem penso nisso. Mas também tinha esse medo. Está bem? Foca-te numa coisa diferente, que isso ajuda a lidar com este tipo de medo. Este medo que eu vou falar a seguir, quase toda a gente tem. E eu tinha ao extremo. Medo do que os outros podem pensar de ti e dizer. Tá?
Eu tive muito tempo a pensar que eu vou fazer vídeos. Tá? Eu vou fazer vídeos. Mas o meu medo era tão grande, tão grande, tão grande, que eu tremia por dentro e chegava à altura de carregar no botão e não carregava. O medo consumia-me. Este medo tem a ver com o que é que os outros vão pensar ou dizer. Porque eu comecei a pensar negativamente. Eu não sou médico e quero falar de saúde. As pessoas vão me criticar, as pessoas vão dizer mal de mim, as pessoas vão. Eu estava só com pensamentos negativos. Tá? Agora, eu queria contrariar isso. Portanto, vou ler primeiro aquilo que se deve fazer. A primeira coisa que tens que fazer é garantir que aquilo que queres fazer é o certo. Portanto, pensa naquilo que queres fazer e vê lá se isso é a coisa certa para fazer. E faz. Ninguém faz nada de valioso sem ser criticado. Tá? Agora, isto é o que diz no livro. Como é que eu ultrapassei o meu medo do que é que os outros vão pensar e dizer nesta situação específica antes de fazer este tipo de vídeos? Eu andava focado que tinha que fazer alguma coisa para estar ativo, para eu próprio aprender mais, para eu ajudar as pessoas, quem quisesse ouvir, e eu percebi que o vídeo era uma forma simples de chegar a mais gente. Só que esse medo consumia-me. Então, neste período que eu andava muito focado nisso, eu tinha o medo, mas eu estava focado em arranjar uma solução. Ou seja, eu consegui pôr pensamentos positivos, o senhor triunfa a trabalhar, e a lei da atração trabalhou, e nesse mesmo momento, uma das pessoas que eu sigo, e continuo a seguir, dos Estados Unidos, que é muito famoso porque fez muitos vídeos, lançou, naquele momento que eu estava a pensar nisto, cheio de medo, ele lançou um desafio para nós aprendermos a fazer vídeos. Foi um desafio de 14 dias. Tá? E eu enchi-me de coragem e comprei o curso e depois começaram outra vez os pensamentos negativos. E agora como é que eu faço? Então eu tenho uma página aqui no Facebook em inglês. E então o que é que eu decidi? Bem, vou fazer na página em inglês porque as pessoas que vão aparecer devem ser estrangeiros. E então não aparece ninguém conhecido. Eu vou-me sentir mais à vontade, né? Para dar calinadas, porque não sei o que é que vou dizer, não sei fazer isto, né? Aqueles pensamentos negativos. E foi isso que eu fiz. Eu fiz 14 dias seguidos em inglês e depois o 15º vídeo foi o primeiro vídeo que eu fiz em português. Que foi sobre o Alzheimer. Ainda me lembro. Tá? Quem me segue desde essa altura diz que nota uma coisa muito diferente, que é à vontade, a forma como eu falo. Tá? Quem não me conhece diz que eu nasci com jeito. Mas não nasci com jeito. Eu aprendi. Eu tive que ultrapassar estes medos. Eu tive que fazer alguma coisa. Tive que acreditar que era capaz e tive que fazer uma ação que me obrigasse a perder o medo. Tá? Foi isso que eu fiz. Um exemplo pessoal. Por exemplo, outro medo. Medo de fazer um investimento. Por exemplo, comprar uma casa. O que é que se pode fazer numa situação quando há um medo de perder dinheiro, né? Na realidade, será mais isso. É o instinto de sobrevivência, né? Se eu fico sem dinheiro, fico sem comer, fico não sei o quê. É esse tipo de medo. Na realidade, nós temos que, em qualquer situação que envolva dinheiro, nós temos que analisar todos os fatores. Agora, quando tu analisares todos os fatores e tomares uma decisão, mantém-te com essa decisão. Porque vai haver uma tendência para tu, se calhar, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu devia ter mesmo feito isto? Não faças isso. Segue o teu instinto. Analisa primeiro, toma a decisão e depois fica com a tua decisão. Mantém-te com o teu instinto. Já analisaste, portanto, deixa-te ir com o teu instinto. Confia nisso. O medo das pessoas. Alguém aí falou que tinha medo de estar com muita gente à volta. Eu também tinha medo das pessoas, de falar com as pessoas. Na realidade eu sentia-me inferior. Na realidade era isso. Mas é um medo.
O medo das pessoas, o medo do que é que os outros vão falar, também se pode encaixar aqui. Tá? Mas o medo das pessoas, como é que tu podes dar a volta a isto, se tens este medo? Tens que colocar a perspectiva certa. A outra pessoa, ou pessoas, são seres humanos. É um ser humano como tu. É ou não é? Assim parece fácil, não é? Mas eu tinha este medo e isto nem sequer entrava na cabeça, não é? Porque o medo era enorme, era uma coisa que eu não controlava, era um conjunto de pensamentos negativos que estão... Hábitos de pensamento negativos que eu tinha desde novo, não sei onde é que os fui buscar, mas eles estavam cá, tá? É desta forma que o autor do livro diz que nós podemos, este tipo de medos, fazer este tipo de coisas. Em 2 passos, aquilo que tu tens que fazer para eliminar qualquer medo é: passo número 1, isolar o medo. Tens que perceber que tipo de medo é que tens. A melhor maneira é a gente sentar-se e escrever. Qual é o medo que eu tenho? Porque é que eu tenho medo de fazer isto? Tá? Essa é a melhor maneira de tu analisares o teu medo. Número 2, tens de tomar uma ação. Não basta ter fé. A gente tem que fazer alguma ação para contrariar o medo. Existe para qualquer tipo de medo, mesmo que eu não tenha referido, para qualquer tipo de medo existe uma ação que vai contrariar isso. Tá? Agora quero que vocês me digam uma coisa. Se eu não tivesse tomado a ação de fazer vídeos, se eu não tivesse contrariado o meu medo, como é que eu estava hoje? Sem fazer vídeos. Vocês não me conheciam, a maior parte de vocês. E continuava com medo. Triste, inseguro, por causa de não conseguir ultrapassar o medo. A única coisa para tu ultrapassares o medo é estas 2 coisas. Nós temos que tomar a ação. Que se eu tenho medo, alguém falou aí há pouco, de tomar banho numa banheira ou num polivão ou coisa do género, eu tenho que o fazer para perder medo. Tenho que primeiro perceber de onde é que vem o medo e contrariá-lo. Tá? Isso tem a ver com pensamentos, os medos têm a ver com pensamentos negativos em relação às coisas. Tá? Por isso é que é importante ver o vídeo que eu falei da nossa fábrica de pensamentos, o Senhor Triunfo, o Senhor Fracasso e como é que se faz a passagem de um lado para o outro. Se nós evitarmos, quanto mais nós evitamos o medo, mais forte ele se torna. Magnifica o medo. Quanto mais eu pensava em fazer vídeos e não fazia, o medo ficava maior. Era cada vez maior o medo. É verdade. Na realidade, a falta de confiança ou de autoconfiança não é nada mais, nada menos que uma má gestão de pensamentos. Dito por este médico. Está bem? Má gestão de pensamentos. Por isso é que é importante vocês verem o vídeo de, acho que foi hoje 8 dias, sobre o Senhor Triunfo, o Senhor Fracasso, a nossa fábrica de pensamentos, como é que isto aqui dentro funciona e como é que nós podemos ultrapassar isto. Como é que nós podemos aprender a gerir as emoções e a pensar positivo. Tá? Que é aqui que está a chave de tudo para todo qualquer tipo de coisa na vida. É os nossos pensamentos. Portanto, tu tens que destruir os teus pensamentos negativos antes que eles se tornem um monstro na tua cabeça. Na realidade, nós que temos medos e somos tímidos e falta de autoconfiança, aquilo que nós fizemos, sem nos apercebermos, nós criámos um museu de terror na nossa cabeça. Em relação às pessoas, em relação ao avião, em relação aos vídeos, seja em relação ao que for, fomos nós que criámos esse museu de terror aqui dentro. Tá? Porquê? Pensamentos negativos, certo? Muitas vezes a gente nem se apercebe que estamos a pensar negativo. Olha para a tua cabeça como se fosse um jardim. O que é que existe num jardim? Flores e ervas daninhas. Tá? Como é que é o teu jardim mental? Depende de onde tu puseres o fertilizante. Onde puseres fertilizante vai crescer. Se nós pomos os pensamentos, a nossa cabeça a pensar nas coisas negativas, é isso que vai crescer, é isso que nós vamos ter. Isto é outra forma de falar da lei da atração. Se nós pusermos na nossa cabeça fertilizante nas flores,
São as flores que vão crescer e a nossa cabeça fica mais bela. Lei da atração, coisas positivas, tá? É só mais uma forma, uma analogia para que tu entendas que isto é assim que funciona. Na realidade, a tua mente, ela quer esquecer o que é desagradável. Não é? Nós não queremos recordar coisas que não nos fazem sentir bem. A tua mente quer esquecer as coisas desagradáveis. Agora, tu tens que colaborar, não é? Se tu não colaborares, ela vai-te fazer continuar na mesma. É assim ou não é? Só parar aqui um bocadinho. Está aqui muitos comentários. Vai ficar o vídeo enorme outra vez. Alguns dos medos são transmitidos durante a gravidez da mãe e das crianças. Sim. São algumas coisas que aconteceram na gravidez. Sim. Eu sei que tenho 2 coisas dessas, mas não sei o que é. Vou saber entretanto. A hipnose pode ajudar nisso. E outras técnicas. Eu vou fazer uma outra técnica. Não tem a ver com isso. Mas sim, a hipnose também pode ajudar nisso. Segurança por insegurança, sinónimo de medo. Medo, pensamentos negativos. Certo? Somos nós que criamos o filme de terror na nossa cabeça. Eu sei. Eu sei, também eu criei. Também criava, né? E também de vez em quando ainda posso criar, mas eu agora apercebo-me e mudo os pensamentos. Lá Alina, lá Josélia. Suzy Dias, medo da doença. Não é preciso ter medo da doença. Aquilo que a gente tem que fazer, não há doença nenhuma que exista. Qual é a melhor cura para qualquer doença? É prevenir. Tá? Eu, há 1 ano e tal, faço treinos a ensinar como é que se faz. É só mudar os hábitos. Tá? Temos que comer bem, maioritariamente vegetariano, deixar de comer os venenos e usar um suplemento para o corpo estar a funcionar bem. É assim que se tem que fazer hoje em dia. E esse tipo de doenças, que eu não sei o que é, mas calculo, não aparece. Porque na realidade as doenças não existem, são desequilíbrios. É só equilibrar o corpo. Lucília, sente-se insegura com tudo. Eu entendo perfeitamente. Eu também era assim. Diz que faz e depois não consegue. Porque está a alimentar constantemente os pensamentos negativos. E depois falta a coragem, e quanto mais a gente entra nesse coisa, parece que maior fica o monstro. E depois nós sentimos-nos muito inseguros. Lucília, é possível dar a volta a isso. Mas tem que fazer um trabalho pessoal. Tem que começar a ler uns livros e pôr em prática. Não é só ler o livro, é ler e pôr em prática. Está bem, Lucília? A Lucília já comprou um livro bom. À minha frente. Já o leu. Já o pôs em prática. Esse livro é muito bom para estas coisas. Muito. Como deixar de se preocupar e começar a viver. Na realidade, ajuda-nos são técnicas para tirar os pensamentos negativos. Na realidade é isso. Mas uma coisa muito prática. Nós temos que sentar e temos que fazer. Tá? A primeira vez que eu li o livro também não parei, não me sentei para fazer o exercício. Mas depois voltei a ler e sentei-me e escrevi. Escrevi mesmo o exercício. Tal e qual, o primeiro exercício que vem no livro. Foi o único que eu fiz até hoje. Ajudou-me em tudo. Só um. E o livro é enorme, né? Tem muitas formas tem muitos exercícios para nós eliminarmos esse tipo de coisas. Cláudia Pinto, sim, o jantar dos encalhados, e não só, mantém-se a ideia, sim. Muita gente pediu, eu vou organizar. Já estive a pensar aqui numa data, mas não decidi ainda exatamente. Mas se calhar vai ter que ser. É já entretanto. Está bem? Não falta muito tempo. Se for essa data que eu vou decidir. Mas se for essa data eu amanhã já anuncio. Porque tem que começar a anunciar. Está bem? Mas está tudo encaminhado. Só olhei para o calendário hoje e via que dia que calhava e parece-me tudo certo, mas acabei por ter que fazer outras coisas e então psicologicamente a ideia já está cá, o dia já cá está, falta eu decidir, né? Falta eu decidir. É neste dia, vamos começar a fazer as coisas. Está bem, Cláudia? Mas obrigado pela lembrança. Eu assim que tiver um dia eu aviso. Para quem não esteve aqui na sexta-feira,
foi o grupo dos encalhados, e não só, também estavam lá alguns namorados, pelo menos chegaram mais tarde. Foram 3 horas e tal de vídeo, muita psicologia, quase tudo psicologia, muito bom. Eu fiz companhia a uma série de gente que não tem namorado, tá? Foi ótimo, foi muito agradável mesmo, foi grandes lições de vida, na sexta-feira grandes lições de vida, e houve algumas pessoas, algumas não, muitas, alguém que lançou assim para o ar, podíamos fazer o jantar dos encalhados, e toda a gente começou a pedir o jantar dos encalhados, e depois estavam lá alguns a dizer, então, e também pode, os que não são encalhados também podem ir, e a coisa começou assim, e parece que vamos ter que fazer mesmo um jantar dos encalhados, tá? Que é para toda a gente, para quem quiser vir conviver. Vai ser aqui na zona centro do país. Falta decidir a data, está bem? Assim que eu decidir alguma coisa, eu aviso. Começo logo a avisar. Que é para toda a gente ir a vendo. Se a pessoa não vir o vídeo hoje, vê amanhã ou vê o outro. E acaba por perceber que já está uma data marcada. E para se começarem a preparar também, psicologicamente e tal. Essas coisas. Lá Maria Pinto. Cláudia Pinto, registrei a ação suporta a fé. Exatamente. É preciso ter fé e a ação. Lembram-se daquela andota daquela andota do rapaz que rezava todas as noites para o Nosso Senhor Jesus Cristo? Para ganhar a lotaria? Até o Jesus Cristo se passar da cabeça e vir cá abaixo e dizer ao menos comprar o bilhete, né? Ao menos toma uma ação. Né? O Jesus até o queria ajudar. O rapaz tinha tanta fé que Jesus o ia ajudar, mas fé sem ação não funciona, né? Nós precisamos fazer sempre alguma coisa. Sim, Liliana está a responder ao Lucília, não vou ler, está bem? Senão nunca mais sai daqui. Maria Pinto, consoante tu te vês, consoante te tratam. Infelizmente é assim. Mas foi uma das técnicas que eu usei para vencer aquele medo, né? Espero que tenha feito sentido. Acho que sim. Olá, Silvia Brito. Olá, Paula Gouveia. Boa semana também. Cláudia, o que eu noto, és tu que tens medo de perder. És tu que tens medo de perder. E alimentas esses pensamentos negativos na tua cabeça, o medo de eu me perder, e isso faz-te ficar nervosa e perdes-te. Eu sei que é assim, está bem? Leves a mal, mas eu sei que é assim. Tu tens que aprender a olhar para a tua linguagem. Os pensamentos, quando nós começamos a escrever o que é que nós dizemos, o que é que nós pensamos e a pôr à frente, e é isso mesmo que eu quero, nós começamos a perceber que a nossa linguagem connosco próprios é negativa. Está bem? E já aprendeste mais uma coisa nova hoje. A palavra tentar, no contexto de querer mudar alguma coisa, de querer fazer alguma coisa, não se deve usar porque subjetivamente está implicado o falhar. Está bem? Eu posso, eu quero, eu consigo, é muito mais poderoso do que tentar. É ou não é? O que é mais positivo, Cláudia? Tentar ou eu quero, eu posso e vou conseguir? Qual é que é mais positivo? Quando estas coisas são ditas assim, faz mais sentido, não é? A gente começa a perceber, pois, realmente, são pequeninos pormenores, às vezes, isto demora o seu tempo a aprender também, não é? Silvia, aquilo que eu vejo na sociedade hoje em dia, eu vejo as pessoas a alimentarem-se mal, fisicamente, de comida, e a alimentarem muito mal a cabeça. Razão número 1 pelo que as pessoas têm medos. Chama-se TV. Televisão. Essa é a razão número 1. E há muitos medos que eu digo há muitos medos que eu digo, porque eu já deixei de ver televisão há anos. Que tive que deixar de ver porque eu vivia com medos. E apercebi-me que a televisão servia para manipular as pessoas, para pôr as pessoas com medo, para pôr as pessoas exatamente nesse estado, com pânico, para que se venda mais medicamentos para essas coisas. Mas não é só esses químicos dos medicamentos. Os químicos da comida
vão destruindo as nossas bactérias do intestino e existe uma ligação direta na forma como a gente... Aquilo que a gente come tem uma ligação direta para a forma como a gente se sente. Tá? Nós andamos a comer venenos. Pesticidas, herbicidas, hormonas, antibióticos, etc. Não pode ser. Isso, com o tempo, acumula e está cada vez a estragar mais. E uma das coisas que estraga, fisicamente, é os químicos. Este desequilíbrio químico. É o stress químico. Que é preciso tratar. E depois é o stress mental. Epá, é desligar a televisão de uma vez por todas, é cortar com os canais, ligar para a operadora, é para cortar os canais de televisão. Ninguém faz isso. Ai não, então eu gosto tanto de ver a minha novela e a minha série. Eu vejo televisão, mas eu filtro. É aquilo que as pessoas me dizem. Eu vejo televisão, mas eu filtro. O que é bom, aproveito. O que não é, a televisão não tem nada de bom. Desculpem lá, mas não tem. Se eu quiser aprender alguma coisa, já algumas pessoas me disseram, costumo ver o National Geographic, aquilo é muito interessante os animais. Epá, também está na internet. A gente pesquisa o mundo selvagem e também está lá. Não é? Isto é tudo desculpas para continuar lá com os canais de televisão para ver outras coisas que na realidade as pessoas não querem assumir que vêm. Eu sei que é. Mostrem-me uma pessoa com este tipo de pressões, ataques de pânico, que não veja televisão. Uma. Só quero alguém que me mostre uma. Que vive em pânico, mas que não veja televisão. Ou que esteja deprimida, mas que não veja televisão. Uma. Só quero alguém que conheça alguém que me apresente uma pessoa que esteja com pensamentos negativos, seja de que natureza for, com estas coisas que estamos a falar, mas que não veja televisão. Uma. Só peço uma. Alguém que me mostre uma pessoa que viva negativamente, mas que não veja televisão. Custa a encaixar? Custa. Eu já avisei muita gente. Vocês estão a ser manipulados. Depois vêm aqui todos parar a dizer que está tudo com ataques de pânico, está tudo doente, está tudo com depressão, está tudo negativo. Quem é que vos pôs esses pensamentos negativos na cabeça? Quem foi? Nós somos influenciados por tudo o que nos rodeia. Tudo. A televisão não é uma coisa boa. A não ser para quem gosta de ser manipulado. Está tudo bem. Eu tive que parar de ver. Não conseguia sair do mundo dos medos. Eu não conseguia sair do mundo dos medos. E foi a razão porque eu deixei de ver televisão. Está bem? Que é o tema de hoje. Tá? Mas vou avançar, senão isto vai ficar muito grande. O que é que está por trás da timidez? É medo das pessoas. Eu achava que os outros eram melhores que eu. Eu achava que eu era inferior. Qual é a ação que se pode fazer para isto? Eu fiz uma série de ações que foi começar a tentar fazer algumas atividades que me obrigassem a falar com pessoas. Foi uma das formas que eu arranjei para perder o medo, né? Eu tenho que tomar uma ação, não é? Ou seja, eu ia falar com as pessoas com medo, mas de vez em quando eu ganhava coragem e falava. Ou, por exemplo, aquilo que eu fiz também, foi isso que eu fiz, e isso obrigava-me a ter que falar com pessoas. Que eu arranjei um negócio em part-time, em que me obrigava a falar com pessoas. E depois, mais tarde, fui à procura de empregos que me obrigassem a falar com pessoas. E isso forçava-me a fazer o que me metia medo. Chama-se sair da zona de conforto. Eu obriguei-me a fazer o que me metia medo. Não é? Tinha medo de fazer vídeos. Eu tinha que os fazer, senão não perdia o medo. Tenho medo de falar com pessoas. Sou tímido. Tenho que falar com pessoas. Não é? Tem que se fazer essa ação. Tá? 2 pontos, se tu és tímido, que tens que entender. A outra pessoa com quem tu vais falar é tão importante como tu. Todos os seres humanos são importantes. E ninguém é mais importante que ninguém. Tu és importante e se és tímido, né? E se a outra pessoa que vais falar, a importância é a mesma. Portanto, tens que pôr isto na cabeça. Isto ajuda-te a perceber que realmente é uma coisa que tu alimentaste na tua cabeça, esse medo das pessoas. Eu sei, eu era assim. Está bem? Número 2. Tens que desenvolver uma atitude de compreensão. Compreensiva. Uma atitude compreensiva. A tua qualidade de vida, da forma como tu te sentes, tem a ver com a qualidade de perguntas que tu fazes para ti próprio e que, se estiveres numa conversa com alguém, as perguntas que fazes aos outros.
Tá? Uma das técnicas que me ensinaram para eu, quando estivesse a falar com pessoas, é como eu era tímido, ser tímido também tem uma coisa boa. A gente, como é tímido, fala menos, né? Então ouve mais. Quem ouve mais aprende mais. Quem fala muito aprende menos, né? E quem ouve mais aprende mais. E essa é a parte boa de ser tímido. Tá? Mas depois ensinaram-me que era necessário fazer perguntas. E então, na realidade, eu comecei-me a focar em perguntas. Ensinaram-me algumas relacionadas com a atividade profissional e eu comecei a fazer perguntas às pessoas. A desenvolver a conversa. A liderar a conversa. Quando há uma conversa, geralmente há uma pessoa que lidera mais que a outra. Que toma conta da conversa, digamos assim. Que domina a conversa, né? Faz mais perguntas. Normalmente é quem faz mais perguntas. Não é? É quem domina a conversa. Então ensinaram-me essa técnica e eu comecei a fazer mais perguntas. E a qualidade da forma como tu te sentes em relação aos outros também tem a ver com isto. Tu podes fazer perguntas, faz perguntas. Se és tímido a falar com as pessoas, quando estiveres a falar com alguém, pergunta coisas sobre ela, sobre aquela pessoa. Pergunta sobre os filhos, sobre as coisas que ela gosta. Preocupa-te em saber mais sobre a pessoa. E tu vais ver que isso é muito bom. É muito bom, tanto para a pessoa que vai falar, como para ti. Tu vais-te subir a autoconfiança e a pessoa vai-te adorar. Só porque tu falaste das coisas que ela gosta. Está escrito num livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Fica aqui também mais um livro recomendado para quem gosta destas coisas. São as tuas ações que vão mudar as tuas emoções e para tu te sentires confiante, tu tens de agir com confiança. Tá? Os psicólogos dizem que isto é assim, que nós podemos mudar as nossas atitudes se nós mudarmos as nossas ações físicas. Tá? Se tu te obrigares a sorrir, se estiveres triste, mas tu te obrigares a sorrir, tu vais ter mais vontade de sorrir. Ou seja, o tu obrigaste a sorrir influencia o teu estado de espírito. Uma das coisas que eu também aprendi há muitos anos, em que eu não me senti, quando eu comecei a dizer, eu não me sentia ótimo, nem fantástico, nem maravilhoso. Eu digo isto muitas vezes. Quando alguém me pergunta como é que eu estou, eu meto um sorriso enorme, estou ótimo, fantástico e maravilhoso. Se estivesse pior é que eu me assustava. Se estivesse mais ainda é que eu me assustava. Não é? E as pessoas acham piada até a isto. Mas eu dizer isto, mesmo antes de eu não me sentir assim, fazia-me sentir assim. E mais importante, a quem a gente diz isto, faz a pessoa também sentir-se bem. As nossas ações influenciam a forma como a gente se sente. É possível mudar isto. Eu consigo sorrir sem vontade. Eu consigo dizer que estou ótimo, fantástico e maravilhoso, mesmo que ainda não esteja a sentir isso. Está bem? São pequeninos truques só para tu veres onde é que qualquer destas coisas encaixa em ti. Se tu estiveres numa conversa com uma pessoa, se tu estiveres de pé, tu vais te sentir mais confiante. Tá? Se estiveres sentado, vais te sentir menos confiante. Simples. Três dicas para terminar para uma pessoa que é tímida para mudar esta timidez. São coisas que eu também fiz, que aprendi neste livro que eu acabei de referir, do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi um dos primeiros livros que eu comprei e que li. Penso eu. Acho que sim. Foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Foi quando eu comecei a completar um dos primeiros livros para a minha estante, que agora são muitos, né? Mas na altura não tinha esse hábito. Se és tímido, faz estas três coisas. Número 1, quando estiveres com alguém, estende a mão, toma a iniciativa tu de estenderes a mão para cumprimentar a pessoa. Quem é tímido normalmente não toma essa iniciativa. Porque não sabe o que é que há de fazer. Eu lembro que eu era assim. Não sabia como é que havia, se cumprimentava a pessoa, só se dizia bom dia. Mas se a pessoa me estendesse a mão, eu estendia também, não é? Tá? Faz tu isso. Toma a tua iniciativa, estende a mão. E, número 2, olha a pessoa nos olhos. Quem é tímido, tal e qual como eu era, tendência para olhar para baixo. Não olhar as pessoas nos olhos. Medo. Eu era assim. É um instinto de quem é tímido.
né? A gente faz isso automático, esses medos, estes monstros que a gente criou na cabeça, é assim, estendes a mão, iniciativa, olhas a pessoa nos olhos, isso dá também a ti confiança e transmites confiança também à outra pessoa. E metes aquele sorriso de orelha a orelha, com os dentes todos, e dizes, muito gosto em o conhecer. Tá? Estas 3 coisas numa pessoa tímida começa a mudar tudo. Tá? Eu sei, eu fiz. Tá? Ainda hoje tenho esse hábito de fazer o mesmo. Sempre que estou com alguém. Hoje em dia já quase nem se dá por saberes, é abraços, mas é sorrisos e é olhar nos olhos e não ter medo. Tá? Eu não era assim e agora sou. Tá bem? Portanto, ajudou-me a mim. Espero que este pequenino treino, já está grande, tenha-te ajudado também. Estas ações automaticamente destroem a timidez. Se tu és uma pessoa que queres... Eu tenho aqui, mas vou oferecer, porque vai ficar muito grande. Vou oferecer depois a quem me mandar uma mensagem. Tenho 5 exercícios que te vão fazer ajudar a construir confiança. Tá? Só há uma coisa, não funciona. Só funciona com quem puser em prática. Como tudo aquilo que eu ensino. Tá? É preciso pôr em prática, mas são 5 coisas muito simples. Algumas delas eu já referi aqui mais ou menos, mas são 5 coisas que tu podes pedir-me por mensagem, eu escrevo-te e tu começas a pôr em prática e isso vai-te ajudar a tu te libertares dos medos, dessa timidez. Está bem? Lucília, como é que eu adivinhei que não pôs em prática? Lucília, esse livro ajudou-me tanto, mas não funciona. Lucília, se a gente não puser em prática, não funciona. Olá, Maria João, viva, FGR. Um dia ainda gostava que me dissesse o que é quer dizer o FGR. O que é que será isso? Figueiredo? Figueira? Françoise, temos que ver se a Andreia Ferreira também quer ir. A Andreia Ferreira disse-me que ia convidar para o jantar do Dia das Mulheres. Maria João, também é tímida? Ok. Então, Maria João, eu vou aqui ensinando estas coisas. Já fiz na semana passada muitos vídeos sobre estes temas, sobre o nosso cérebro, como é que isto funciona. Veja. Ou então compre este livro também. Chama-se A Magia de Pensar Grande. Mas há muitos livros que ajudam. Este é só mais um. A Josélia adorou o vídeo de sexta-feira, aprendeu muito, como sempre, e também se riu muito com a anedota. A anedota do gajo que não queria ganhar a lotaria, mas não comprava o bilhete. É preciso a gente fazer alguma coisa, não é? Tiago Dantas, até os desenhos animados estão assim a passar mensagens diferentes para as crianças? Não. O meu filho, quando era pequenino, os desenhos animados que ele via, era eu que escolhia. No computador. Na televisão não havia. Está bem? Paula Simão. Tem que avançar, senão isto já está muito grande. Já passou 1 hora. Olá, Paula Costa. François tem medo do chuveiro. Tem que descobrir o que é que se faça. Mas uma das ações que tem que tomar é... François, posso lhe dar uma dica? Se tem medo do chuveiro, se não consegue descobrir porquê, faça uma coisa. Vá à internet e pesquise qual é a diferença entre tomar banho de chuveiro e entre tomar banho. Procure quais são as vantagens de um e as vantagens do outro. Se informar sobre o assunto que lhe mete medo e se ganhar coragem e começar a tomar banho de chuveiro, vai perder o medo. Agora, porque é que vai esse tempo a estudar ajuda a nós perdermos o medo, tá? O facto de eu ter feito um curso, um desafio de 14 dias a fazer vídeos, ajudou-me a tomar a iniciativa para eu fazer o primeiro vídeo e fazer 14 vídeos seguidos. E depois eu disse, já estou encaminhado, já não paro mais, nunca mais paro. E digo-vos uma coisa, no início eu tinha dificuldade em preparar vídeos, com medo de falhar. Agora não é assim. Agora parece que já sai tudo. É um hábito. Né? Já fiz quase uns 300 vídeos. É natural que a gente vá melhorando. Quando fizer 1000 então isto está muito melhor. Não é? É tudo prática. Mas
eu tinha medo. Hoje em dia não acontece tanto. Fica acorada até à ponta dos dedos dos pés. Eu não ficava muito, só às vezes. Mas não tinha assim muito. Mas eu conheci pessoas que qualquer coisinha ficavam vermelhas. Notava-se que elas estavam com medo, né? De vergonha, esse tipo de coisas, né? Era a verdade diretamente, automaticamente tinha que chorar, a circular, com o olhar no chão. É isso mesmo, Cláudia. Parece instinto, mas não é. Isso é o alimento que nós... São hábitos de pensamentos. Está bem, Cláudia? Tu já estás a começar nestas coisas, mas já estás a apanhar. Estás a apanhar o que tens que apanhar, que é o entender. Não é? Tens que entender como é que... Estás a começar a entender como é que o nosso cérebro funciona. Isso é ótimo. Agora é prática. É começar a pôr estas coisinhas em prática, sem pensar que isso é fácil ou difícil, sem pensar se vai demorar muito tempo ou pouco. Isto é aprender até morrer. Há sempre coisas para melhorar, tá? Agora, tens de começar por algum lado, tá? O meu melhor conselho é, sempre que fizeres uma afirmação para ti ou para alguém, mete à frente. E é isso mesmo que eu quero. E depois analisa. E se for escrito é mais fácil de analisar. É isso que vais ter. Está bem? Boa. Parabéns. Estás lá quase a começar a fazer a mudança. Depois as mudanças são devagarinho. A gente vai notando a evolução. Não é num dia, a gente fazer isto num dia. Mas nós temos que sair da zona de conforto. Temos que fazer coisas que nós temos medo. Temos que fazer as coisas que nós temos medo. Lá o Lourdes Bento. E pronto, acho que não há mais comentários. Acho que não passou nada. Acho eu, não sei. Beijinhos e abraços. Foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez convosco. Se quiseres aqueles 5 exercícios, manda uma mensagem privada, terei todo o gosto em partilhar contigo. E amanhã às 21h30 eu estarei de volta para mais um tema. E tenham um resto de noite tranquila. E obrigado a todos pela vossa participação. E um especial obrigado a quem clicou no botão partilhar, porque o mundo precisa de começar a ver estas coisas e a pensar de maneira diferente. Tá? Porque senão cada vez vai-se ver mais gente doente, cada vez vai-se ver mais gente deprimida. Eu já vejo estas coisas cada vez mais, portanto, isto é o que está a acontecer. As pessoas tristes, deprimidas, sem vontade de viver, com ataques de pânico, etc, etc, etc. Isto é o que eu vejo constantemente, cada vez mais aumentar. Pessoas fechadas em casa, sem sair de casa, tristes, por uma série de motivos. O tema de hoje, mais que a parte emocional, psicológica, são estas coisinhas que nós temos que começar a perceber e a começar a pôr coisas em prática para mudar. Se nós queremos coisas diferentes na vida, temos que fazer coisas diferentes. Se continuarmos a fazer o mesmo, vamos ter mais do mesmo. Está bem? Espero que tenha ajudado, espero que tenha acordado mais uma pessoa, pelo menos, para entrar neste mundo do desenvolvimento pessoal, para começar a pensar de maneira diferente, que é isto que nós precisamos. Eu já venho de lá e ainda vou para lá, porque há sempre coisas para melhorar e espero que isto realmente tenha... Eu sei que em alguns de vocês fez todo o sentido, noutros ainda não, faz parte, cada coisa a seu tempo. Umas pessoas demoram mais tempo, outras demoram menos, mas se começares a entender que este é o processo que funciona na nossa cabeça, estas coisinhas, se puseres em prática, isto vai-te começar a ajudar. Daqui a um ano nem pareces a mesma pessoa se começares a pôr em prática. Isso eu te garanto, por experiência própria. Beijinhos e abraços. 21h30 amanhã estarei de volta. Tchau, tchau!